Ai, que bom, que bom. Vai dar certo, gente. Vai dar certo. Eu adoro conversar com as mamães na semana de jornada. Acho que a gente aprende mais na prática do que ouvindo teoria, né? A Bruna agora tá pelo celular, então deixa eu chamar ela. Agora. Pronto. Eba! Agora deu, Deu Bruna! certo. Bruna, que coisa boa! Da onde você fala, Bruna? Eu falo de Imperatriz, no Maranhão. Que legal, Bruna, que legal. Viu, eu vou primeiro te agradecer por ter aceito esse convite de participar da nossa Semana da Jornada e te pedir que você se apresente seu esposo, seu bebê, idade, para que a gente possa primeiro entender de que situação nós estamos falando, né? De que idade de bebê. Tá. A minha bebê, ela tem 9 meses, quase 10. É a Lara. Uhum. E eu sou casada já há bastante tempo. Meu esposo se chama Antônio. No momento não está aqui, está trabalhando. E nós temos uma família enorme. Nossa família é bem grande, mas eu tenho enteados que também moram aqui com a gente. Aham. E eu tenho 2 filhos, que é a Lara Caçula e o Davi, de 9 anos. Ah, já tô lembrando de qual foi, porque são muitas alunas, né? E daí agora aí a equipe me ajudou a selecionar umas mães para participarem. E daí agora que você falou, eu lembrei que a sua situação é uma situação excelente para a gente mostrar para as mães que existe esperança, né? Sim. Existe esperança para quarto compartilhado, para famílias grandes, famílias pequenas, para bebês maiores. Que bom, Bruna, que bom. Eu lembro até do e-mail que você me escreveu contando que você achava que não ia ser possível, né? Ensinar. E deixa eu te perguntar, Bruna. Então vocês moram, você, seu esposo, seus 2 filhos e o seu enteado, é isso? Tem mais alguém? Tem mais 3 enteados. Vocês são os 5 filhos, na verdade, né? São 3, 2, isso, 5 filhos. E eu O e seu meu esposo. esposo tem 3 e você e ele tem 2, né? Isso. Isso. E a Lara tá ali do lado. Ela quer vir para frente do computador. Deixa ela vir! Vem pra live! Daqui, mãe. Deixa eu apresentar a Lara aqui. Aham. Ah, mas ela não vai querer sair, não. Ela quer mexer no... Aqui. Ah, tu que sabes, então. Vem. Ai, gente. Vamos conhecer. Olá, dona moça que dorme! Olá! Então, mandou um Seja bem-vinda! Na jornada que deu fim na briga para dormir. Bruna, me conta. Vamos começar, né? Você teve um filho, você é super nova, você teve um filho bem nova, né? E aí depois o seu filho já tinha 8 anos quando você teve a Lara, né? Foi. Sim, ele E tinha aí, você já veio de uma realidade onde o seu primeiro filho estava na cama compartilhada, né? Sim. Porque você tem uma casa com bastante pessoas, e aí você acabou no seu quarto ficando os seus filhos mais novos, né? Sim. Seria Inclusive, isso, né? o meu filho ainda dorme com a gente. Sim. Simplesmente porque não temos mais espaço aqui nessa casa. Cômodo. A cômodo. casa é grande. Gente, alguém precisa casar nessa casa. Alguém precisa vazar um jeito. Que idade tem o mais velho? 25. Gente, eu casei com essa idade aí. Acho que eu era mais nova. Não, já acabaram de fazer 25. Ó, já dá deu, pra ir já embora. deu. Eu e meu marido nessa idade, a gente já cuidava de uma cidade sozinhos, no interior. Já pensou? Tá demorando. Manda embora, manda embora. Já estamos precisando do quarto aqui. E aí, Bruna, você tinha a sua mais nova, o teu filho mais velho não fragmentava o teu sono, né? Porque ele já
né, há muito tempo devia dormir a noite inteira, Não, né? eu já estava tranquila nesse quesito, já. Eu estava tranquila, sem esse trabalho, né? Mas ele Uhum. era bem ruinzinho de sono, né? Até seus 2 aninhos, ele era bem ruim de sono. Aí, só que assim, eu não tinha conhecimento e eu achava que era isso mesmo. Uhum. Eu passei de uma forma mais leve, mesmo tendo muita privação de sono com ele, porque eu achava que era isso mesmo, eu não tinha conhecimento algum sobre o assunto, né? Gente, eu Mas vou eu fazer já... uma pausa, Bruna, porque as nossas mamães sleeptais perceberam que você está maquiada. É a Polly tá aí, caçando conversa comigo. É porque ela dorme, gente. Ela é uma mamãe que dorme. É a mamãe que E, dorme. Ó, neném, bebê que dorme, uma soneca boa, aí deu ó, da ali, mamãe ó. arrumar o cabelo, deu da mamãe maquiar. Ai, demais, Bruna, demais. Adorei. Viu, Bruna? E daí o teu mais velho, então, sofreu. Você era talvez até mais tranquila, porque também era mãe de um, né? E era mais nova, via a vida de uma maneira diferente. Talvez o teu bebê dava trabalho, mas não era tanto, né? E aí acabou, como pela falta de cômodos, ele foi ficando. E quando você engravidou de novo, foi programado? Não, não foi programado. Não, não foi. Não, a Lara não foi programada. E E daí aí você já ficou começou, ansiosa. já começou Pode o falar. peso. O peso, né? O peso, sim. A minha filha não é um peso, mas já foi uma gestação diferente pelo fato dela não ter sido programada. Vi em plena pandemia e nessa situação aqui. Eu já estava louca para me livrar do meu filho, né? A gente já tinha planejado ir para outra casa. Aí vem a Lara. Eu disse, ai, meu Deus, eu já achei que eu ia me livrar de menino no meu quarto. Aí agora eu já estou grávida de novo. Vai Eu adoro que começar mãe tudo de sincera. novo. Vai começar tudo de novo. Ai, Bruna, adoro mãe sincera. E Sério, eu aí, tava ansiosa para ele vazar do meu quarto já há 8 anos. Aí engravido da Lara. Eu disse, gente, eu não vou ter pai. agora que eu achei que ia. E aí nasceu uma menina. Você já tinha filhas mulheres, enteadas mulheres? Não. Não. A Lara Só é a, homem é a nessa número casa. 2. Não, só homem. Você Só era a homem. rainha do lar e Eu era a nasceu Dona Lara. rainha. Sim. Nossa, e aí virou o xodó da casa. É o xodó. Ela é a princesinha da casa, é o xodózinho. Ai, que amor. E o teu marido é Ai, apegado? muito, muito apegado com ela. Ele E chama ela a- de rainha, para ter uma ideia. Cadê minha rainha? Então você já perdeu o posto. Não, eu não sou mais rainha, agora é ela. Eu disse assim, ei, a rainha sou eu, ela é princesa da casa, a rainha sou eu. Ah, Não, mas é ela a rainha. Cadê minha ah, rainha? tudo bem, tudo bem. E aí, quando que foi que o sono dela começou a atrapalhar a rotina de vocês? Chegou a atrapalhar do irmão mais velho também? Ou a privação de sono foi maior em você e permaneceu em você? Não atrapalhou o sono do meu mais velho e nem do meu esposo. De jeito nenhum. Só atrapalhou o meu mesmo. Ai, gente, a Bruna, a gente não pode olhar para ela. Olha, Dunia, é sério, eu passei maus bocados com a Lara. Maus bocados, assim, desde quando ela veio para casa, da maternidade. Assim, no início eu entendia que ela estava naquela fase, né, dos primeiros dias de vida e tal. Mas assim, ela nem nos primeiros dias que o bebê dorme, né, por bastante tempo, a Lara não dormia. Ela sempre Aham, foi nem de aquele dormir. soninho de 3 horas ali ela não fazia. Não fazia, não fazia. E piorou depois que passou pelo quarto mês? Ou, Pior, ou continuou ruim? piorou, porque até o quarto mês, mais ou menos, eu mantinha ela no berço, né? Eu amamentava na poltrona, e aí todas as vezes que ela chorava, eu ia, pegava, amamentava, colocava de volta.
Após o quarto mês, o cansaço me venceu. E aí eu já joguei para a cama. Aí você estava em 4 numa cama. Não, meu filho dorme na cama dele. Ele já há Ele muito dorme tempo no quarto. dorme no quarto, na cama dele. Meu filho não dormia Entendi. comigo mais. Aí ficou 3 na cama, eu, Lara e meu esposo. Entendi, E aí eu melhor. também. Porque é contraindicado ter 2 filhos na mesma cama pelo Não, risco de uma criança cobrir a outra, né? sim, E sim. aí tu levou ela por meio. Eu levei ela para o meio e era muito ruim. As nossas noites eram caóticas. É essa a descrição que eu tenho para dar. Era o caos, Ela sabe? dormia em cima de você ou ela aceitava deitar na cama? Ela aceitava deitar na cama. A Lara eu nunca mantive ela assim. Eu mantive ela por pouco tempo dormindo comigo nas sonecas na rede durante o dia para Aham, ver se estendia um pouco, né? Para aham, ver se a soneca durava mais um pouco. Mas aham. assim, à noite não. Eu nunca dormi com ela no meu colo. Eu preferia ficar toda hora acordando, do que botar ela em cima de mim. Eu nunca coloquei. Ela aceitou ir para a cama, né? Ela dormia, porém, era assim, de hora em hora, ela acordava chorando. Porque ela Chorando queria, mesmo. chorando, ela queria o peito para voltar a dormir. Ela queria o peito. Aí as pessoas diziam assim, antes de eu levar ela para minha cama, elas diziam: leva logo ela para tua cama para tu poder dormir, para tu poder dormir. A minha mãe falava. Eu dizia: gente, eu já fiz experimentos de levar a Lara para minha cama, mas é pior porque a Lara acorda de hora em hora querendo o peito. Então tanto fazia, se fosse no berço, se fosse na cama, ela não dormia muitas horas seguidas. Igual ela completava um ciclo bem curtinho e você tinha que Isso. amamentar. E você amamentava todas as vezes? Todas as vezes. Todas as vezes eu amamentava a Lara. Assim, meu desespero era tão grande para ela voltar a dormir logo que eu largava ela logo no peito. Botava no Gente, peito. de madrugada, quando o nosso cérebro está no modo dormindo, a gente pode até estar em vigília porque acordou com o bebê, mas nós estamos biologicamente no estado em que nós deveríamos estar dormindo. A nossa temperatura corpórea é muito baixa e a gente sente demais os efeitos de estar privado de sono, de estar acordado naquele momento. Então, a gente tem uma tendência a gastar a menor energia possível. Qual que é a maneira de gastar menos energia para fazer um bebê dormir de madrugada? Mamando. É a maneira mais eficaz e que gasta menos energia da mãe. Só que por mais que o bebê mame e que pareça que o nosso sono não fica fragmentado, sempre que tiver sempre que a gente sair do estado de sono que a gente está, independente da fase de sono que a gente está, sono REM ou sono não REM, de N1, N2, N3, e a gente acordar por algum motivo, vai haver uma quebra naquele nosso ciclo de sono. Então, nós voltamos, após voltar a dormir, nós voltamos para N1, que é como se começasse um ciclo de sono novamente. E aí o nosso sono fica privado em sono profundo e em sono REM. Nós não ficaremos descansadas no outro dia. Quanto mais despertares completos, maior a fragmentação do sono, maior os sintomas no outro dia de sonolência, de cansaço, de irritabilidade, de um humor mais deprimido e uma menor tolerância. Como que eram os teus dias com a Lara? Era cansaço. Eu passava o dia cansada. Um peso assim nos olhos, sabe? Ardência nos olhos, sem ânimo para nada, para nada. E Então era o teu apego com ela, como é que tava? A tua relação assim de afetuosidade, tava ok? Ou você achava que faltava algo, Bruna? não, tava ok. Assim, isso nunca afetou, olha, o meu apego com ela. Não afetou. Mas afetou muito o meu apego com meu esposo. Ah, sim, porque alguém tinha que ser culpado nessa história.
Alguém tinha que sofrer as consequências com você. Alguém tinha que sofrer. Eu estava sofrendo sozinha, então alguém tinha que sofrer. Eu não ia, não atrapalhou a minha relação com a minha filha, mas o meu Aham, esposo sim, porque eu me sentia muito só nessa luta. Eu aham, me a sentia solidão da muito, maternidade. sim, muito sozinha. Era desesperador, assim. Na consulta de 3 meses da Lara, eu cheguei, quando a pediatra dela, que é maravilhosa, sabe, perguntou para mim como que estava o sono da Lara, eu desabei. Eu Só desabei. chorou. Só chorei, só chorei. Eu chorei. Aí, tipo assim, já foi quase 2 horas de consulta, porque ela ficou muito preocupada. Que Muito preocupada comigo. amada! Ela ficou com você Ficou2 horas. 2 horas. A consulta foi minha, na verdade. Eu tomei a consulta da Lara para mim. Claro, é para isso que serve o pediatra nessa consulta de Ela disse, ó, pericultura. não sou pediatra só da Lara, sou pediatra da família. Aham, Então, bora lá. os pediatras, ó, a minha pediatra que diagnosticou minha depressão pós-parto. Ah, E, inclusive, ela me encaminhou para psicóloga. Ela falou, você vai ter que ir na psicóloga. Eu quero saber se o que você está passando é só exaustão por privação de sono ou se é um baby blues, né? Ou aham, uma depressão. Ou início de uma nossa, depressão. gente, os pediatras têm um papel assim, eu não sei se tem algum aqui, mas eu tiro o chapéu porque tem um papel assim, cuida do bebê, mas o pediatra cuida da mãe ali, né? Ele que ouve a mãe, a dor da mãe, igual você falou, a consulta é pro bebê, mas é a mãe que tá ali, porque nessa fase de vida é um binômio, não tem como separar a mãe do bebê. Não tem como. A mãe e o bebê são um só. Então eu tiro meu chapéu, porque não é fácil ter que atender às vezes 8, 10, 12 mães no mesmo estado que você num dia. Sim. Então, incrível, incrível. E Bruna, você chegou aí no psiquiatra? Ela me indicou uma psicóloga. E aí eu fui conversar, né? Marquei na mesma semana, fui conversar com a psicóloga e uma conversa bem gostosa, sabe? Perguntou tudo, detalhes de como era, nossa rotina, tudo, tudo, tudo. E aí ela identificou que eu não era depressão pós-parto, era mesmo exaustão, Cansaço, claro. cansaço. Eu estava no ápice da exaustão, por falta de dormir, por privação de sono. E Bruna, você entrou na. Você assistiu a última jornada que foi toda sobre rituais? Foi nessa jornada que você entrou pelo Sleep Tight? Foi na última jornada de fevereiro. E Eu aonde que já você nos encontrou? Você encontrou pelos anúncios da jornada? na verdade, eu já seguia, né, alguns consultores de sono. Ah, E aí, uma vez, eu acho que anúncio, né, me mostrou você e eu comecei a seguir alguns meses antes da jornada. E aí eu ficava de olho, ficava de olho, ficava de olho. E tava me aí, namorando. só namorando, só de olho ali, né? Eu tinha consciência que eu ia ter que fazer alguma coisa. Você Eu ia tava ter que fazer alguma contemplando, coisa. esperando estar pronta. Mas eu não tive, eu participei de outras jornadas, né, de outros consultores e nada Aham. assim me tocou, nada me tocou. E aí, quando eu assisti a primeira aula da tua jornada, e aí eu disse assim, é aqui, Ela vai me ser entende. aqui, né? O assunto é ouro, 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 e aí eu já comecei, à medida que eu fui assistindo as aulas, eu já fui aplicando com a Lara. Ah, tu já conseguiu na jornada e ir E aplicando. aplicando. E aplicando. Ai, Porque que legal. lá realmente tem dicas, né? Lá não tem um ouro escondido. Não tem uma coisa assim, sabe? Tem Não, dicas a gente sólidas. entrega o conteúdo. E, gente, Entrega. essa aula de rituais é uma aula que me deixa bem emocionada para contar, porque é a aula que eu conto a minha história. E eu penso que ritual por isso que é o primeiro pilar, né? É aquele momento assim, mãe e filho, que é o momento mais incrível do dia, assim. Então a equipe, a gente sempre achou que essa parte dos rituais, a gente tem conteúdos que são exclusivos das alunas, né? Mas a parte dos rituais é algo tão com um poder tão grande de ajudar as pessoas e é tão simples que tem que ser distribuído mesmo gratuitamente. Então, a gente sempre inclui rituais na jornada. Sim, Porque é sensacional, né?
eu tenho bem gravado, assim, as tuas dicas para os rituais, sabe? Eu tenho bem gravado ainda. Bruna, você entrou e eu lembro que a sua angústia era essa. Como eu vou ensinar a minha filha a dormir se eu já tenho mais uma criança dormindo no meu quarto? É possível fazer no quarto compartilhado? Daí a gente fez o teu plano, né? Voltado para a tua história. Ah, sim, é possível. A Lara estava numa idade super boa de ensinar. E você enfrentou e ensinou, né? E como é que tá essa questão agora? Como é que tá a noite da Lara? Ela conseguiu aprender autonomia depois de você colocar rotina e aplicar alguma metodologia? Com certeza, a Lara tá fazer igual eu falei numa mentoria, mas eu tenho até medo de falar, mas aí tu falou assim, não tem que ter medo de falar, não. Não, Pode falar, primeiro aqui, ó, vamos repreender. Vamos repreender tudo a zoiuda. Em nome de Jesus, vamos deixar tudo repreendido para que a Laia continue dormindo. Sim. E não tenha nenhum então, em cima dela. A Lara hoje, né? Eu ajustei tudo, né? Conforme o plano de sono. Ajustei rotina, fiz o ritual, né? Implementei um ritual. A Polly. A Lara é muito patrão. Ai, Polly. É a panelinha dos liptais, está toda aqui. A gente tem uma panelinha, né? Fazer o quê? Isso foi de grande ajuda. E assim, a Lara dorme no horário certo. Já o ritual noturno dela já induz ela ao soninho. Quando termina de ler o livrinho, ela já está entregue. E aí eu boto no bercinho, não chora mais. Tem muito tempo que a Lara não chora. E nas sonecas também, porque eu já treinei, foi tudo junto. Foi soneca. Verdade, você ensinou sono noturno e sonecas, né? Foi tudo junto logo e foi extinção. Eu fiz extinção, eu estava muito desesperada. Eu disse assim, não vem com negócio de gradual. Gradual não, é extinção. Porque se ela acorda de hora em hora chorando comigo na cama, então ela vai chorar de uma vez no início da noite e depois ela vai dormir. Eu vou só trocar o choro. Né? Ela chorava picado, agora ela vai chorar só de uma vez antes de dormir à noite. Aí eu substituí e deu certo. Ela já estava na idade de desmame noturno, né? Ela já tinha quase 9 meses, né? Tinha 8, né? Ela tinha acabado de fazer 8 meses. 8. Então, entre 8 e 9, a gente já considera que é a idade de desmame noturno, se tiver o peso adequado e o pediatra de acordo. Você fez só no início e o desmame aconteceu ou você aplicou na madrugada também? Na verdade, ela mamou uma vez ainda, porque eu ainda não tive coragem de tirar essa mamada. Você deixou uma mamada? Eu deixei uma mamada. Quando eu comecei, ela ficou fazendo 2 mamadas. Isso, e aí, lembrei. Aí eu conversei e tal, pedi conselho, né? E você falou na mentoria que era para eu estipular até 1 ano desmamar ela. Então foi isso que eu fiz. Aí eu fiz assim, eu estipulei, eu digo, eu vou deixar ela com uma mamada até 1 ano, para eu ficar mais tranquila. Aí eu tirei a mamada, porque ela fazia uma mamada entre 12:30 e 2 e a outra 4:30. E você deixou só a segunda? Não, eu fiz o contrário. Eu segui meu instinto, na verdade, porque eu notei que quando ela mamava 4:30, era mais difícil dela continuar o soninho, sabe? Aí eu resolvi tirar a primeira mamada, né? Não, peraí. Você deixou no meio, né? Eu deixei no meio. Eu deixei no meio. Então, é isso aí. Eu deixei no meio. Então, ela mama hoje entre 1 e 3, né? Ela mama entre 1 e 3 da manhã. E a mamada de cedinho, eu resolvi fazer extinção. Aí, o que acontece? Aí ela vai direto até 6, 6:30. Aí, até e que horas que ela dorme de noite? Ela dorme entre 6:30 e 7. Então, ela dorme quase 12 horas noturnas, com uma mamada. Gente, como é que funciona essa questão do desmame noturno que muitas mães têm dúvidas? Até 6 meses de vida, a gente não espera que um bebê, que teoricamente ele deve estar só em aleitamento,
ou por fórmula, ou complementado, ou aleitamento materno exclusivo. A gente não espera que essa criança desmame. Teoricamente, a gente vai esperar que eles mamem em torno de 2 vezes por noite, mesmo que tenham autonomia. Entre 6 meses e 9 meses, a gente espera que essas crianças estejam com uma mamada e que tenham uma capacidade de aguentar durante a noite toda. A Lara tem 9 meses. É aceitável que a mãe mantenha uma mamada até 1 ano de vida, se esse for o desejo da mãe. Na maioria das vezes não é necessário. Em alguns casos eu indico manter uma mamada. Baixo peso, algum problema de desenvolvimento, alguma outra patologia que a criança tenha, ou desejo do pediatra. Algumas crianças têm doenças desabsortivas, a PLV, ou tem doenças alérgicas, né? De alergia a algumas substâncias de alguns alimentos e tal. E tem alguns outros problemas. Aí a gente mantém a mamada, porque normalmente essas crianças precisam desse aporte calórico, ainda noturno. Mas, teoricamente, com 9 meses, a maioria das crianças, a vasta maioria, podem ser desmamadas. E desmame noturno não é crime, tá? Que fique bem claro. Porque consultores do sono, médicos do sono são propagadores do desmame e tal. Não. Tem que entender que comer é saudável e dormir também. E você pode dividir o dia entre momentos em que se come e momentos em que se dorme. Porque a fragmentação do sono atrapalha o desenvolvimento e o crescimento da criança. Então, você não pode priorizar uma situação em prol de outra, a não ser que estejamos falando de um recém-nascido que ainda não tem o sono noturno consolidado. Ou um bebê abaixo de 4 meses, né? Recém-nascido seria só até 28 dias. E, Bruna, as sonecas melhoraram quando você ensinou autonomia? Muito, muito. As sonecas da Lara eram um ciclo só. Era 40 minutos. 40 minutos, estourando, 50 minutos. E aí, quando eu comecei a ensinar ela, continuou por um tempinho, né? Sendo curtas. E ela tinha ainda um cochilo no final da tarde. Aí você me instruiu que ela não precisava mais do cochilo. E aí eu ajustei conforme me aconselharam. E hoje a Lara está com 2 sonecas, né? Apropriadas para a idade dela. Uma de manhã, uma à tarde, nos horários, né? Os horários fisiológicos. E as sonecas da Lara, inclusive no nosso grupinho, na nossa panela, né? As meninas até tiram sarro, assim, a patroa é a melhor patroa, porque a gente chama os bebês de patrões, né? Nosso patrão acordou. Eita, a patroa. Então elas dizem, a Lara é a melhor patroa daqui, porque ela dorme sonecas longas, 2 horas. Olha, tem dias que ela dorme 3 horas e eu não acordo. Gente, ela tá com vergonha de contar. Vocês sentiram? Ela só quer dizer que a menina dorme o dia inteiro. Mas é sério, melhorou demais, gente. Pode, a soneca 2 é livre, tá? Pode contar aí. Gente, normalmente eu limito só a soneca 1, a soneca 2 eu deixo livre. Então pode dormir 3 horas. E aproveite, eu tenho saudade dessa época, gente. Porque era muito bom. Bruna, eu reparei numa coisa que você falou e que eu não posso deixar passar aqui. É que você tem autonomia. Não é só a Lara que tem. Quando você disse assim, ó, eu observei que seria melhor para minha filha fazer assim. Esse é o meu objetivo de vida aqui no Sleep E é o que eu converso sempre com o Vitor, o meu parceiro aqui de Sleep, meu sócio. E eu digo, a gente tem que ensinar as mães a terem autonomia. Porque uma hora o programa acaba e elas precisam saber andar com as próprias pernas. O programa dura 1 ano, mas e depois? Os problemas na vida continuam. Vou ter que cobrar mensalidade, anuidade de novo? Não. Elas têm que sair do programa prontas para entender as necessidades dos seus filhos. Então, você entendeu que para ela seria melhor. Se a minha filha, se eu tirar a primeira mamada e ficar a última, quando eu dou lá no final, a pressão de sono é muito baixa, ela não dorme. Mama não dorme. Então, seria melhor eu dar um pouco antes, em que ela ainda tem pressão para dormir. Esse é um mecanismo que vai ser ensinado na segunda aula amanhã. E aí ela vai conseguir mamar
e aguentar até de manhã. Se você Foi. amamentasse ela às 5, ela ia mamar e começar o dia. Foi Aí, isso que eu pensei. amamentando antes, você consegue mantê-la. Então, Bruna, você só conseguiu isso porque você é uma mãe que desenvolveu autonomia também. Que E você bom. tem o suporte da sua panelinha de mamãe sleep tight, né? Sim. E aí, Dunia, outra coisa, né? Que eu decidi fazer assim e tá dando certo. Na duração das sonecas, a Lara, ela tira a melhor sonequinha de manhã. A soneca da tarde, ela dura entre 1h30, não vai até 2 horas. Entre 1 hora e 1 hora e meia. Já da manhã, ela dorme... Ai, opa, perdão. Emoção, emoção. Já da manhã, é essa que às vezes eu deixo ir. Eu deixo, porque eu penso assim, já que a da tarde dura, né, dificilmente vai até 1 hora e meia, eu posso deixar a da manhã mais longa. Então, às vezes, eu deixo ela dormir até 3, né? Eu não acordo mais. De manhã? Sim, e aí eu observei que não atrapalha o horário dela dormir às 2. Enquanto continuar sem atrapalhar, você pode fazer assim sem problema nenhum. Quando começar a transição para uma, aí você vai reduzindo a da manhã ou empurrando ela adiante. Entendeu? Entendi. E daí você vai ficar só com essa. Provavelmente, como ela é uma criança que ama a soneca da manhã, você vai perder a soneca da tarde. Daí nós vamos ter que empurrar essa soneca. Vai dar certo igual. Vai dar certo, vai dar E certo. vai ser um sonecão. Ai, tá bom. Mas tá muito bom o jeito que tá. Eu tô satisfeita demais. Eu falo para as meninas lá no grupo, eita, que eu pago com gosto todo mês. Eu pago. Parcelei, não sei quanto. Aí tem uns que falam lá, parcelei em 12, parcelei em 10. Pago com gosto. Pago com gosto, porque realmente ajudou demais. Gente, eu sou a louca do parcelamento. A minha pós, ano passado eu gastei um carro e sono. E tô pagando também. Pago com gosto. Pago parcelado, mas pago com gosto. Sim. É assim o curso. O curso eu pago com gosto. Que bom, que bom. Essa é a nossa retribuição. Ver as famílias se transformar. A Thalita, a Luíse, a Poli, a Elaine, todo mundo aí dizendo que paga com gosto. Essas são a panelinha. A quinta-feira elas vão, sexta-feira elas vão, todo mundo. Toda mentoria, a panelinha tá lá em peso. Toda mentoria. Não, semana passada deu 3 horas. Eu estava assistindo uma aula do Dr. Mark Weissman. Não me aparecia ninguém, Daqui a pouco começou a janelinha, elas tinham esquecido. Eu falei, mas como assim? Ai, gente, vocês são demais. Eu amo estar com vocês. Bruna, eu quero te agradecer a tua participação, tá? Quero que você encerre deixando uma palavra de esperança para as mães, de incentivo, e daí eu vou começar a minha aula efetivamente. Tá Mas bom. é a melhor parte das aulas aqui para mim, a nossa conversa, tá? Então... Muito obrigada, tá, Bruna? Muito obrigada por participar dessa família, por ser tão ativa no Sleep Tight, por contribuir tanto e por ter confiado no nosso trabalho, um ser tão precioso que é a tua família, também a tua filha. Eu que sou muito grata, viu? Muito grata. A você, as consultoras, né, que sempre estão lá respondendo rapidão. A gente deixa uma dúvida e rapidão a gente é respondido. Isso é muito bom, vale a pena. E aí eu quero deixar um incentivo para as mamães que estão aí, né, de olho, ainda não tiveram coragem, né, de adquirir, ou tem medo de deixar o filho chorando. Gente, vocês só vão substituir o choro. Vocês só vão substituir. O choro é aprendizado. Não tenham medo, porque vale a pena. E comprem e parcelem o curso, que vale a pena. Ai, gente, Bruna, você é demais, Bruna. Eu tô até com dor de tanto rir. Ainda bem que tem o Botox. É verdade. Bruna, muito obrigada. Fique com Deus, tá? Beijo. É só você fechar a janelinha aqui e daí eu assumo sozinha aqui, tá bom? Tá bom, tchau. Tchau. Gente, eu vou começar o conteúdo agora.
vou largar o meu roteirinho aqui, porque não tem roteiro, na verdade. Era só das perguntinhas para a Bruna. E agora a gente vai falar sobre o conteúdo em si. O nome da live é Ainda dá tempo de ensinar o meu filho. Mas eu acho que a gente pode falar também desde quando é possível ensinar autonomia até quando é possível aprender. Combinado? Então, vamos começar aqui. Quem tiver pergunta pode mandar uma ou outra. Eu acho que eu consigo responder. Temos meia hora de live ainda. Eu fiz uma caixinha hoje de manhã pedindo para vocês que me enviassem as principais dúvidas a respeito do tema. Vieram várias dúvidas, mas eu vou me ater naquilo que é o tema da live. Ainda dá tempo. Sobre a idade de ensinar. Então, muitas mamães me enviam aqui no Instagram dúvidas a respeito de será que eu posso ensinar o meu filho? Ele já tem 3 anos e meio. Será que eu posso aplicar o choro controlado no meu bebê? Ele tem 25 dias. Quando que vai ser o momento de ensinar uma criança a adormecer? Eu costumo dizer que a gente tem essa ansiedade porque a gente começa lá do final, achando que construir autonomia significa começar por ela. Mas a gente tem que entender que existem etapas do amadurecimento que precisam ser respeitadas no bebê. Quais que são essas etapas do amadurecimento? O bebê, ao nascer, ele não tem os 2 mecanismos regulatórios do sono. Ele tem apenas um. Quais são esses mecanismos? E vocês vão me ouvir falar muito sobre eles. E amanhã na aula eu vou explicar direitinho. E como é uma aula que fica salva, vocês vão poder assistir mais de uma vez. Na aula de rotina, do pilar da rotina. Que é, nós nascemos com o drive homeostático. O homeostático vem de equilíbrio. Ele nos diz o quanto de sono nós podemos e nós precisamos ter num dia. E o drive circadiano, que é o nosso relógio, que funciona num ciclo de 24 horas e que é ditado pelo nosso tálamo cerebral. Então, nós precisamos entender que um recém-nascido, ele nasce só com um dos mecanismos, ou seja, ele está imaturo no quesito cronobiológico. Ele ainda não tem uma parte fundamental, que é o entendimento intrínseco de que os dias nos seres humanos funcionam num ciclo de 24 horas e precisam ser sincronizados com o ambiente. Dormir de noite, ficar acordado de dia. De vez em quando eu troco essa frase, mas para bom entendedor, eu acho que na maioria das vezes dá para perceber, né? Dormir de noite. Então, não basta trabalhar em 24 horas. Você precisa estar de acordo com os horários que são socialmente aceitos, vamos dizer assim. E também que são fisiológicos para a nossa biologia. Ao longo dos primeiros 4 meses de vida, e 4 meses é uma média, gente, vários processos se desenvolvem. O nosso corpo começa a amadurecer a glândula pineal. Ali por volta do 4º mês de vida haverá uma secreção de melatonina numa quantidade razoável que comece a gerar ritmo em 24 horas e não seja só uma secreção mais basal. A melatonina é o hormônio facilitador do sono, mas ela na verdade não é um hormônio do sono, ela é o hormônio da escuridão, porque ela é liberada tanto de dia quanto de noite. E é por isso que nós indicamos as sonecas no escuro. Com 3 meses de vida, tem o ritmo de cortisol também, que até então também era uma secreção mais basal. E aí agora ele começa a flutuar. Cortisol coordena as nossas funções diurnas e a melatonina as nossas funções da escuridão, nossas funções noturnas. Ela fica alta à noite. Então, com 4 meses acontece isso. Com 4 meses também, na maioria das vezes, nós já estamos com a arquitetura do sono amadurecida, mais ou menos como um adulto. Geralmente, até o 6º mês de vida, nós já desenvolvemos o sono de ondas lentas, que no bebê recém-nascido não existe. Nós já desenvolvemos todas as 3 fases do sono, então, não REM, que seria esse sono profundo de ondas lentas. A gente já desenvolveu N1, N2, N3. N3 é o sono de ondas lentas. E aí a arquitetura está mais madura. E tudo isso tem a ver com aquele momento difícil que as mães passam no 4º mês. Então, o que eu costumo falar para os pais?
O melhor momento para ensinar uma criança a adormecer com autonomia é depois que ela já tem rituais consistentes, rotina estabelecida de acordo com a idade dela, o que não significa uma rotina ao relógio, e ela já tem um esboço de ritmo circadiano. Faz um longo período noturno e de dia ela, mesmo que seja fragmentado, e de dia ela tem o maior período de vigília dela. Por quê? Porque recém-nascidos têm o sono polifásico. Eles trabalham com pequenos ciclos de 3 a 4 horas. Cada 3 a 4 horas é como se fosse um novo dia para o bebê. E a gente não tem nenhuma relação do maior período de sono dentro do nosso relógio cronológico. Não tem relação. Às vezes o recém-nascido, ele faz o maior período de sono de dia. Por quê? Porque não é sincronizado com o ambiente. Às vezes ele faz o maior período de sono à noite, mas não quer dizer que amanhã vai ser igual. Quem é mãe de recém-nascido sabe. Se o seu bebê tem isso, tem ritual, tem rotina, você já tem dois caminhos andados, 2 pilares estabelecidos. Mesmo que às vezes ainda seja um pouco desorganizado e sem consolidação. Sonecas consolidam-se a partir do 4º mês também. Então, a gente vai começar a ensinar preferencialmente pelo sono noturno. Como avaliar se um bebê tem ritmo circadiano encaminhado? Após um período longo acordado no dia, que normalmente o maior para um bebê pequeno é aquele momento antes do ritual do sono, em que ele fica até umas 2 horas acordado. Você faz o ritual noturno, o seu bebê já tem o maior período de sono do dia. Sabe aquele primeiro estirão da noite que as mães dizem, nossa, eu vou correr dormir porque isso aí é tudo que eu vou ter. Normalmente esse bebê você consegue ensinar com mais tranquilidade. Entre 3 e 4 meses eu acho bem seguro encaminhar para ensinar no sono noturno. Nas sonecas eu costumo pedir para que as mães esperem até que o bebê tenha pelo menos apenas 3 sonecas, porque fica mais tranquilo de ensinar. Porém, algumas mães chegam no programa com 5 meses e 5 sonecas. Eu sei que é uma questão de rotina não ajustada, porque um bebê de 5 meses precisa de 2 sonecas maiores e 1 cochilo, entendeu? Então, eu ajusto a rotina, estando a rotina ajustada, a gente pode aplicar o ensino da autonomia. Tendo feito isso, avaliado, construído rituais, rotina fisiológica, conseguido uma certa previsibilidade no dia, vamos ensinar essa criança a adormecer. Preferencialmente pelo sono noturno ou sono noturno e sonecas. Nunca, praticamente nunca, oriento que se inicia pelas sonecas, a não ser que você vai ensinar um recém-nascido que não diferencia. Porém, ensinar recém-nascido é uma exceção da exceção da exceção da exceção. Abaixo de 30 dias, jamais. Abaixo de 45 dias, jamais. Entre 45 dias e 90 dias, no Sleep Tight, sob acompanhamento, se a mãe tiver na situação de ter que ensinar de 45 a 90 dias, a minha consultora vai acompanhar o processo, porque é muito delicado. Quando que a gente ensina essas crianças tão pequenas? Quando a mãe está deprimida, quando tem chance de ideação suicida, quando tem divórcio envolvido, quando tem digamos assim, uma dificuldade de formar afetuosidade pelo filho, o apego está prejudicado com essa criança pela própria privação de sono. Então, nesses casos, a gente indica. Antes disso, sob hipótese alguma, é muito difícil o processo em bebês tão pequenos, então precisa valer ali toda a dificuldade. A Thalita, que está aqui na live, ela é uma mãe que ensinou com um bebê bem pequeno. Um dia nós vamos conversar, né? Ela ensinou com um bebê bem pequeno e isso mudou a vida deles consideravelmente. Por quê? Porque ela estava na mesma situação que eu estava. Quando eu ensinei meu filho com 2 meses e meio. Mas não é o comum, tá? Então, de praxe, assim, entre 3 e 4 meses, vocês já estarão liberadas. Como que eu faço para avaliar os bebês individualmente? Todas as mães que entram no programa, elas preenchem um prontuário para a mãe, um prontuário para o bebê, e a rotina do bebê
durante um determinado número de dias, num sistema que eu mandei fazer próprio para avaliar isso. O sistema do Sleep Tight foi construído para o Sleep Tight, então eu tenho ali os valores que eu preciso. O sistema faz umas médias e eu avalio as médias ali e vou vendo exatamente dentro do drive circadiano onde caem aquelas sonecas. São os planos de sono, as anamneses que vocês me veem publicar. Sim, doutora Michele, muda para prematuro. Na verdade, não precisa nem ser prematuro. A gente corrige mesmo se o bebê nasceu com 37 semanas. Sempre tem que ser a partir de 40 semanas. Então, pode ser que o seu bebê esteja pronto. Se o seu bebê nasceu pós-termo, pode ser que ele esteja pronto antes. De 37 acima, a gente sempre corrige. Abaixo também. Então eu avalio, faço as médias, coloco aquelas sonecas dentro do drive circadiano para saber se estão em horários favoráveis. Vejo, ok, esse bebê está pronto. E aí a gente escolhe uma metodologia que seja de acordo com o temperamento da criança, pelo que a gente analisou ali, a idade da criança, o desejo dos pais e também a gente avalia se há concordância no casal. Então, se o pai não concorda com metodologias de extinção, nós não indicamos metodologias de extinção, ao menos não as tão rápidas. No máximo, a gente tenta uma espera progressiva que é bem mais gradual. E a gente avalia todos esses quesitos para saber qual metodologia nós vamos indicar. Até que idade nós podemos ensinar uma criança a ter autonomia? Nós não temos limites de idade para ensinar o ser humano a dormir. O que muda são as abordagens que utilizamos. Eu não canso de dizer, eu aprendi a dormir depois de véia. Depois que ensinei meu filho a dormir, é que eu comecei a respeitar o meu ritmo circadiano. E nós adultos temos preferências de acordo com o nosso cronotipo. Então, qual que é o meu cronotipo? O que é o cronotipo? É a nossa preferência circadiana. Existem indivíduos que são matutinos, indivíduos que são indiferentes e indivíduos que são vespertinos. Os vespertinos são mais raros. Os indivíduos indiferentes são aqueles que dormem entre 10 e 11 da manhã e eles se adaptam a variadas rotinas, 11 da noite, e se adaptam a variadas as mudanças de rotina ocasionalmente. E acordam ali 6, 7 da manhã. Eu sou uma pessoa, uma dormidora longa, eu preciso de mais tempo para metabolizar as escórias do dia a dia e preciso dormir, então, por volta de 8 horas, assim, para ficar bem. Eu dormindo bem, perfeitamente bem, eu durmo das 11, que é quando o relógio bate 11, eu tô sonolenta. E 7 da manhã é o horário que eu gostaria de acordar, mas os meus filhos são matutinos e acordam às 6 e pouquinho. Tudo bem, o meu marido também é matutino e ele cuida até umas 7 da manhã para mim. Mas existe essa questão da preferência circadiana. Então, na criança, a gente não observa ainda essa preferência, embora a maioria dos bebês pareçam gostar de acordar às 5h30, mas mais tarde eles podem manifestar uma genética de serem indivíduos indiferentes ou vespertinos. Então, tudo isso precisa ser analisado no plano de sono. A gente vai olhando mais ou menos o ritmo da família, qual que é a preferência, sempre respeitando aquilo que é mais ou menos um padrão. Até 2 anos de vida, a gente precisa seguir um padrão, porque não varia muito, a genética não exerce tanta influência. O organismo da criança ainda está se adaptando ao ambiente e existem horários que são mais favoráveis. Você pode ensinar, então, uma criança a dormir independente da idade. Voltando aqui para o tema, porque minha cabeça é um novelo de lã e eu vou entrando num negócio e aí já saí do tema. Mas vamos lá. Como que a gente avalia as metodologias? Eu já expliquei. Por idade. Se for uma criança abaixo de 3 meses, em que a mãe realmente quer e precisa, nós iremos acompanhar e escolher uma metodologia individualmente. Para as mães que já querem ensinar, a gente normalmente indica pelo PD no modo Sleep Tight. Eu modifiquei ele um pouquinho. Abaixo de 4 meses eu costumo indicar. Quando a mãe diz assim, eu quero uma metodologia com maior envolvimento. Se a criança ainda não senta, eu costumo recomendar o PUPD, porque eu acho que funciona bem. Se ela senta, mas a mãe quer encarar o tira e volta do berço, também indico o PUPD. Crianças até em berço, todas as mães que entram no Sleep Tight se comprometem a passar o bebê para o berço e um berço seguro.
Todas as mães que se comprometem conseguem, tá? Que fique claro. Então, assim, ó, a mãe de um bebê que tem até por volta de 12 a 15 meses, eu costumo indicar metodologias de extinção, se ela desejar as metodologias mais rápidas. Então, seria espera progressiva, o choro controlado no modo sleep-time. A diferença para espera progressiva que eu considero aqui é porque no nosso choro controlado nós não fazemos um aumento gradual do tempo, é sempre o mesmo aumento e depois migra para extinção, em alguns casos. E extinção não é no modo extinção de você colocar no quarto e ir só no outro dia, tá? Eu dou um gap ali, um tempo um pouco maior que o choro controlado, mas sempre haverá visitas e conforto ao bebê se indicado, tá? Na minha experiência, a maior parte das mães que entra e que desejam métodos graduais acabam migrando para métodos mais rápidos. Acima de 13 meses, eu não indico mais métodos se a criança tem risco de sair do bercinho. Lembrando que abaixo de 6 meses eu só faço presencial. Então, se o seu bebê não tem 6 meses, você vai ficar no quarto com o seu bebê. Você não vai sair do quarto pelo risco, né? Os bebês abaixo pequenos têm refluxo, então tem todo um protocolo de segurança no plano, vai tudo que você precisa fazer para que não aconteça nenhum problema. Como checar, tudo bem certinho. Então, ali de 15 meses em diante, eu costumo fazer, se a mãe ainda quer uma metodologia rápida, a cadeirinha. A cadeirinha é um bom método para crianças maiores. Para crianças que já têm a linguagem bem estabelecida, compreendem os pais e conseguem negociar, eu uso a metodologia de recompensa. É uma negociação com a criança, tem inauguração do quartinho, tem quadro de adesivos e dá super certo quando as mães estão ali no acompanhamento, comprometidas a seguir bem certinho ali, a não ser que o instinto diga para elas fazer diferente. Então, né, a partir dessa idade, eu costumo fazer metodologias que você consiga negociar com a criança. Se tem medo envolvido, em que a criança realmente, na nossa análise, você consegue perceber que é uma criança que está com medo de algo, aí eu encaminho, aí sai do quesito de mentora que eu já peço para a mãe procurar também um acompanhamento psicológico, tá? Aí, nesses casos, a mãe precisa acompanhar com o psicólogo. Lívia, cada aula dessa tem mais de 1 hora de conteúdo, tá? Então, aqui o objetivo da live é a idade dos métodos, tá? Aí, até que idade ensinar. Dentro da plataforma, a gente tem 9 ou 10 aulas ali. O método de extinção tem 3 aulas. Então, realmente, aqui na live não vai dar. Só temos mais 10 minutos. E nesse caso, quando a criança tem medo, é uma criança mais velha, a gente precisa do acompanhamento de um profissional psicólogo mesmo, para a gente conseguir elucidar melhor o problema, desmistificar esse problema e tirar essa ansiedade da criança. Com relação a aplicar os métodos de extinção, nós somos um programa especializado pelo Family Sleep Institute nos Estados Unidos, que foi onde eu fiz a minha formação, a parcelada em milhões de vezes, e um programa especializado nessas metodologias. Então, nós temos realmente um conhecimento a respeito dos métodos. Não foi uma coisa de livro, também de livro, mas uma coisa onde eu busquei na fonte, né? Um programa ligado ao Dr. Mark Weisler, que é o pai da metodologia de extinção no mundo, né? Não tem ninguém, nenhum profissional de renome maior do que ele. E tem a honra de poder dizer que ele é a maior inspiração para mim e de poder ter estado em aula com ele. E, enfim, não posso falar que eu já me emociono porque é um ídolo para mim. E, enfim, nós temos bastante segurança nesses métodos porque nós aplicamos ele diariamente. Já são mais de 500 alunas só no modo de mentoria, fora as minhas pacientes, e no outro modo, quando a gente tinha somente o curso e não a mentoria. Então, nós temos extrema segurança em aplicar isso, tudo baseado cientificamente. Até hoje não teve nenhum estudo que conseguiu comprovar que houvesse redução do apego, que houvesse traumas emocionais ou piora comportamental na criança. Todas as nossas mães mostram que ninguém ficou ferido por chorar um pouquinho. E não é só deixar chorar, você precisa entrar no programa e entender
que você vai seguir uma sequência. Ritual, rotina e autonomia. Não funciona deixar chorar o seu bebê no berço. Porque não é deixar chorar o seu bebê no berço. Muitos bebês chegam ao ponto de irem acordar para o berço com muito pouco choro. Porque você pegou o seu bebê no momento certo. De colocá-lo no berço e ele estava pronto. E é isso que eu procuro falar. Hoje eu recebi um e-mail de uma mãe. Acho que o bebê dela tinha 4 meses. Ela me disse, não tô pronta, o meu marido, né, ainda não entrou em concordância nisso. Não é o momento, então. Você não está pronta? Vamos fazer a primeira parte. Vamos aplicar os rituais, vamos aplicar a rotina fisiológica e vamos esperar você dizer, agora eu estou pronta. Esse é o momento em que há o mínimo de choro. A mãe pronta e a criança pronta. E é isso que a gente avalia dentro do programa. Por isso que não é um curso que a pessoa entra e fica sozinha. É um programa onde nós abraçamos as mães e as acompanhamos. E elas fazem essa rede maravilhosa. Dentro da comunidade de mães, elas se acham, se encontram e se sentem seguras para aplicar. Gente, tenho 5 minutinhos ainda. Quero ver se tem alguma pergunta aqui. Ó, quando o meu bebê chora, eu fico com raiva. Porque o choro do bebê ele ativa no nosso cérebro todas essas emoções. Para vocês terem uma ideia do que ocasiona o choro, o marido da minha professora da formação, ele era gamer profissional, jogava de casa online. Sabe o que ele fazia para desconcertar o oponente dele? Porque como eles jogam online, eles conversam durante o jogo, certo? Ele ligava som de bebê chorando na casa dele durante as competições para desconcertar o oponente. De tão difícil que é para o ser humano lidar com o choro. Mariana, é 1 ano. O Sleep Tight dura 1 ano. Todo tempo de acesso, você tem acesso às mentorias e a plataforma para poder perguntar. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Fala que o PUPD é o que as outras consultoras chamam de método gentil. Gente, é isso aí. Só que gentil para mim é dar ao próximo o que ele precisa. Vamos lá. Eu acho que é isso aqui. Não. Não, na verdade eu nem me recordo do método do livro, porque tem 2 Nana Nenê, tá? Kate? Tem 2 Nana Nenê, tem o do Gary Ezo e do Eduardo Stivil. Então tem que ver de qual livro você tá falando. Jogo sujo, Thaisa. Jogo sujo. Gente, eu vou encerrar a live aqui. Peraí, só mais uma pergunta. Rotina. O que fazer quando o bebê chora muito, deixá-lo no berço? Sária, depende do método que você estiver utilizando, que foi o que eu falei agora. Cada criança, cada pai, cada mãe, um método. Então, gente, eu vou encerrar essa live. Já deu 1h15 aqui. Quero agradecer a presença de todas. Para mim foi uma live sensacional. Amei a história da Bruna, incrível. E muito obrigada pela participação de vocês aqui. Nos vemos amanhã na aula sobre o segundo pilar, que é a rotina. Já antecipei bastante coisa. Quinta-feira tem live também. E sexta é a última aula da jornada. Domingo ainda tem uma live, na verdade. Um beijo. Fica bem, gente. Fiquem com Deus.